Bom dia, amigos do PV, amigos terceiros que, em função da nossa live no sábado pela manhã, sobre como nós poderíamos fazer um resgate ambiental urbano, com a presença do nosso grande amigo, né, Celso Nonato, que está lá nos Estados Unidos. Então, colegas, eu fico muito contente de ter recebido algumas inquietações, perguntas sobre o que foi postado, o que nós batemos de papo, o conteúdo e assim por diante. Então, eu quero aqui deixar uma breve explicação, esclarecer alguns pontos de vistas por conta de perguntas específicas do que nós tratamos, tá? E parece ser bastante ainda discutível e complexo o entendimento sobre uma série de questões, principalmente relacionadas à minha especialidade, que é instrumentação eletrônica nuclear, e o meu projeto que ganha o nome, né, Desenvolvimento Sinergético, e, consequentemente, uma abordagem para a matriz energética, tanto a brasileira como podendo ser replicada para o resto do mundo. Então, como o PV tem essa vertente de âmbito mundial, o que nós fizermos aqui será de impacto que pode ser replicado em vários outros países. Tá? Então, eu queria deixar claro aos colegas, aos amigos que me questionaram agora, hoje segunda-feira, dia 17 de agosto, que, com relação à matriz energética, se pode ou não ser lastreada, ou como a gente chama na parte técnica, né, ter como fonte básica a energia nuclear, ou seja, reatores nucleares. Tá? Eu quero esclarecer que a tecnologia nuclear ela é bastante sofisticada e complexa. Tá? Ela vai desde simples procedimentos quimioterápicos ou procedimentos invasivos de radioterapia, tá? Que envolvem radioisótopos que são utilizados ou são gerados em reatores específicos para gerar isótopos que possam ter um benefício médico, tá? Em terapia. Depois vem toda a parte de diagnóstico que são utilizados para a detecção de problemas biológicos, problemas estruturais, problemas do esqueleto, né, até neural de altíssima precisão. Então, esses equipamentos têm vários nomes, né, de tipos diferentes. Cintilógrafo, que é de medicina nuclear, né, cintilografia. Temos o tomógrafo de raio-x, que utiliza tecnologia de raio-x e não de radioisótopos. Temos tecnologia de ressonância magnética, que antigamente era usada como ressonância nuclear magnética, que de fato de reação direta praticamente não tem nenhum efeito, tá? Apesar de ter o nome, ela usa algumas questões nos átomos de hidrogênio que estão no corpo e assim por diante. Então, não há uma preocupação de contaminação em vários tipos de exames desse tipo. Depois nós temos as radioterapias. Tá? Radioterapia é um exame muito mais, vamos dizer assim, complexo, envolve realmente isótopos de cobalto, tório e o césio, como foi em Goiânia, aquele acidente lamentável, que não tem nada a ver com o sistema nuclear. Tem a ver com a irresponsabilidade de alguns órgãos que não controlaram os seus respectivos objetos de trabalho. Tá? Então, aquilo foi uma aberração que aconteceu. Não foi um acidente nuclear, foi um acidente de responsabilidade civil dos agentes do Estado que tinham que ter controlado como se controla uma simples ampola, uma seringa, uma agulha de injeção que sai de qualquer hospital. Então, esses tipos de situações têm, hoje, mais do que nunca, né, um controle absoluto. Saindo aí da parte de médica hospitalar, nós temos a parte de energia. Tá? Então, hoje, o reator nuclear, para geração de energia, não tem relação praticamente direta nenhuma com o reator de produção de radioisótopos para tecnologia médica.
Então, falar que um projeto ou alguma ideia que fala da questão nuclear, ela tem que ser bastante objetiva, específica, ela não pode ser ampla, geral e restrita. Tá? Como diz muito bem no ambiente médico, né? A diferença entre remédio e veneno é a dose. Né? Então, quando você toma um remédio que tem uma dose muito pequena, muito, né, insignificante, ela funciona como remédio. Mas se a dose for muito alta, vai funcionar como veneno. Assim também é no mundo que se chama, né, onde tem questões de radioisótopos ou questões que têm radiação. Né? Então, eu fico muito contente, né, de receber essa pergunta. Né? Nós tivemos aí uma boa repercussão do nosso vídeo. Foi um papo descontraído, um papo de renovação. Nós estamos num momento nacional e mundial bastante complexo, muito importante. As ações de partidos de esquerda e de direita já venceram. O momento atual tecnológico não tem mais nada a ver com as teorias, né, fundamentalistas desses dois campos da política hoje. Nós temos que criar, e o PV chama a responsabilidade, é um dos melhores partidos para implantar, propor uma nova versão das abordagens públicas. Né? Por conta de que, primeiro, que todo mundo já está bastante preocupado com a questão ambientalista. Segundo, nós temos uma mudança na matriz energética nunca sem precedentes na história mundial. Os preços de todos os insumos energéticos caíram absurdamente e não se tem previsão dos próximos movimentos. Então, quando eu coloco desenvolvimento sinergético, uma forma de abordagem da matriz energética como um novo pilar de sustentação da economia real e não da economia que eu carinhosamente chamo de especulação capinibalista, né? Porque é uma economia onde um tem que matar o outro para literalmente se impor no mercado mundial ou no mercado até de um país. É o que nós estamos vendo atualmente na crise, né? Uma crise meio que fabricada entre os Estados Unidos e a China, né? Dando nome direto. Um tipo de disputa e acirramento de relações que não tem nada a ver com a realidade dos fatos, sendo que a maior parte das indústrias do mundo capitalista ocidental, tá certo? Tem algum tipo de processo fabril lá na China. Então, como é que alguém vai dar ou criar um caso com o seu quintal, não desmerecendo o papel da China, que também tem a sua, vamos dizer assim, o seu mérito em ter entrado no jogo capitalista, porque a China é um capitalismo de Estado, e mostrou que pode colocar os seus produtos competitivos no nível mundial. Então, nós, do Partido Verde, estamos, vamos dizer assim, na liderança durante o processo de migração de um modelo para esse atual, em que nós podemos levar sugestões. E as sugestões hoje, que é onde eu amarro a minha proposta de desenvolvimento sinergético, que sai da questão local, de uma matriz bem contrita, vamos chamar assim, de uma determinada reunião, de uma região. Nessa região existe uma eficiência energética que, agregada a vários fatores, elas vão se replicando em escala, tomando até um estado, no caso do Brasil, uma região, né, sudeste, uma região centro-oeste, e vai se replicando, podendo ser nacional e depois intercontinental e assim por diante. Então, falar da matriz energética, você engloba todo o ciclo de sustentabilidade, o ODS em 100% das suas premissas. Eu estive, vou repetir, estive lá na Rio+20, nós estávamos reunidos no Forte de Copacabana,
e colocamos, debatemos isso, inclusive alguns colegas nossos do PV estavam lá na época, alguns deles tiveram problemas aí, não estão mais conosco, mas nós, em 2012, participamos desse debate. O que ocorre é que se tem que tomar muito cuidado com a migração dos modelos econômicos para que não haja rupturas com os sistemas de contratos, porque se a esquerda com a sua tese já vencida e a direita com o que já mostrou, no caso Brasil, para que veio, nós temos que apresentar uma solução econômica para a população. O PV tem capacidade disso, está perdendo o bonde político de continuar na liderança da bandeira da sustentabilidade do ODS e agora proponho, sim, o sinergético, o desenvolvimento sinergético. É uma coisa bastante simples de se entender à medida que se toma uma posição política. Tecnicamente é um pouquinho mais sofisticado e complexo, porque envolve contratos, concessões e vai por aí afora com relação à matriz que está aí atual, que você não pode romper os contratos. Tá certo? Então, eu fico muito contente de terem me dado a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Quero fazer aqui, se esse vídeo chegar a público, eu rodar alguns amigos dentro do PV, tá? Que uma vez que decidiram aí, se o Eduardo Jorge for mesmo nosso pré-candidato aí à Prefeitura de São Paulo, eu acho que tem que agregar valor, vou ser bem claro, o Eduardo Jorge é meu amigo, já estive várias vezes com ele em debate. Sim, temos que mudar o nosso discurso, temos que mudar o discurso, ser mais pragmáticos, levar realmente soluções claras nesse momento que nós estamos passando com relação a esse infeliz, né, chamado aí de pandemia e coisas parecidas, deixando as pessoas, as populações que não tiveram, né, oportunidade de se informar o suficiente para se preparar para momentos desse tipo. O momento, além da questão biológica, nós temos um momento econômico mundial, que não tem nem o Brasil praticamente interfere, num momento muito grave, que a pandemia pode se tornar uma simples febre nesse processo, se a situação econômica mundial não for resgatada a tempo. Então, o Partido Verde, e aí eu faço um apelo, né, tem que trazer o debate. Essa oportunidade, voltando à questão do nosso candidato, possível candidato à prefeitura, tá? São Paulo pode se tornar uma referência mundial em termos de abordagem. Não se precisa esperar 5, 6, 10 anos para fazer isso. Tá? Nós temos condições, eu me coloco à disposição do PV e do Eduardo Jorge para fazer um bate-papo, trocar ideia, para agregar valor, porque o momento agora é de união. Sinergia significa união de vetores ou de vontades energéticas no sentido de resolver uma parte física da rede energética mundial, né, que a gente chama de matriz, porque tem a rede elétrica, mas tem as redes de distribuição de combustíveis e outras. Tá? Então, fica aqui o meu convite. Tá? No sábado que vem, agora, eu terei a oportunidade de fazer uma nova, né, um novo bate-bola com colegas, amigos, e fico à disposição do PV e do Eduardo Jorge. Certo? E, bom, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, né, o e-mail para contato nesse momento seria o núcleo.sinergético@gmail.com, tá? Que é uma forma de contato, tá bom? Eu agradeço aos amigos que me instigaram a fazer essa abordagem, esse esclarecimento, e vamos ver o que a gente pode realmente fazer de concreto para a nova política nacional. Tá bom? Queridos, foi um prazer muito grande buscar esse contato com vocês para esclarecimento. E nos encontramos aí nos bate-papos, nos lives e assim por diante. Tá bom? Um forte abraço a todos. Eduardo Jorge, conta comigo. Até mais.